fica de olho nesse passo a passo agora, porque a artesã Maria Ângela Magossi vai ensinar um peso de porta de Páscoa em costura criativa. Prazer mais uma vez, tudo bem? Bom estar aqui novamente com você. Pois é, a gente estava ali no camarim já conversando, né? Trocando. A gente estava conversando justamente um pouquinho também sobre essa Exatamente, peça, não é? E conta pra gente essa escolha da peça de hoje. Então, veja, a gente está num mês tão comemorativo, né? Que é a Páscoa. Então, para a gente poder deixar a casa mais alegre, mais divertida. E assim, o coelho, ele representa bastante, né? Essa questão de muitas pessoas, a família, casa cheia, diversão e também, é claro, né? Muita fé, muito renascimento, muito amor no coração. Então, essa peça, ela é super divertida e gostosa de fazer. Então, e deixa a casa, como você já disse, né? Totalmente decorativa. Pois e agrada todo mundo, todo mundo. A gente estava conversando justamente sobre isso, né, nos bastidores, que antes o peso de porta, ele era sem graça, era só um tecido, ficava ali de ladinho, mas hoje não, ele é um objeto de decoração também, ele deixa a casa mais bonita. Ele tinha aquela função mesmo de segurar a porta, uma casa de ventos, né, de bater. Hoje também tem essa finalidade, mas de uma maneira bem mais, assim, divertida, como você mesmo disse, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado para a visita não levar embora. Ah, verdade. Quem mora em prédio, deixa ali no hall do... Com certeza, alguém da família fala assim, esse é meu. Pois é, de tão fofinho que fica lindíssimo. E dá para você espalhar para casa toda. E aí, com certeza, o pessoal vai passando e vai levando. Quando você vai ver, já tem um faltando num cômodo. Com certeza. Bom, vamos começar, então? Essa dica que eu trouxe hoje, eu estou trazendo num tamanho, né? Assim, menor, mais decorativo, mas você pode fazer o tamanho que quiser, com o motivo que você quiser também. Muitas pessoas utilizam tecidos mais rústicos. Aqui eu estou usando o tricoline, tá? Então, a gente vai usar o tricoline estampadinho, não vou pôr forro, nada, porque ele vai com enchimento também com a fibra, tá? Siliconada. Entendi. Então, ele vai ficar fofinho, não vai ser aquele peso de porta com areia, muito, né? Pesado, tá? Então, e a dica que eu também, tem 2 dicas hoje ótimas. Como diria o Rogerinho, super dica, então. Super dica hoje, hein? Como não é com areia, tá? Até mesmo com areia você pode estar fazendo, eu gosto de fazer um saquinho plástico para estar colocando. Aqui são pedrinhas de vasinhos, né, ornamentais. Então, eu acho assim que ela dá um peso, uma sustentação boa. E também, assim, o pezinho fica mais assim ajeitadinho, tá? Do que se fosse com areia, do que com areia. Então, assim, eu acho que o meu gosto, pode ser com areia, pode ser, né, com o que tiver também. E eu gosto de fazer uma fronha para pôr o saquinho. Então, assim, que às vezes, eu cheguei já a fazer um peso de porta para uma criança. A criança viu numa visita, gostou, e a mãe, desesperada, queria um. Eu falei, bom, como a criança vai estar carregando, vai estar levando para cima e para baixo, aí eu quis proteger. Então, protegendo o saquinho, eu fiz uma fronha para o saquinho. Tá? Que legal. Então, é isso que eu vou estar passando tudo para vocês. Então, eu acho que essa dica é super legal para, se a criança quiser brincar, até mesmo às vezes se o seu pet for lá dar uma beliscada, vai ficar mais protegido também. Dá tempo de você chegar e falar, aí não. Olha, essa é verdade. Né? Nossa, muito bom isso. Bom, o plástico a gente vai fazendo uma medida aqui, como eu estou fazendo peças pequenas, né? 10 por 10 centímetros. Eu coloquei aqui para vocês poderem, porque o plástico é difícil da gente tá enxergando, né? Então, 10 por 10 centímetros, a gente vai fazer uma costura, tá? Deixar a partinha em cima aberta, tá bom? E aí, a gente vai encher com a pedrinha e costurar. Uma dica que eu vou fazer essa costura bem rapidinho aqui, uma dica é você abrir o ponto da máquina. Porque o plástico, se eu deixar muito apertadinho, ele vai picotar. Ele vai picotar e vai furar o saquinho, vai abrir o saquinho, tá? Vai cortar o plástico mesmo. Então, olha, vou fazer uma demonstração aqui pra vocês. Então, a gente abre o ponto, tá? Pra ele ficar mais larguinho. E faz uma costura simples, tá? Então, eu vou fechar um lado aqui. Não preciso dar retrocesso, porque se eu for voltar, o que acontece? Corta o plástico. Rasga também. Tá? Rasga também. Entendi.
Entendi. Tá? Olha. Então, venho aqui, ó, fecho aqui. Ó, já vou mostrar pra vocês. Olha só, ele costurou, mas não picotou. Então, ele não vai estragar o saquinho. Então, essa é uma dica que a gente tem que lembrar. E aqui eu tô usando a agulha 12, porque se eu usar uma agulha muito larga, né, maior, então a 16, a 18, vai ficar aquele furinho mais largo, então também não vai dar certo. Então, olha só, tá vendo? Ela costura, mas ela não picota o plástico. Ah, legal, deu pra ver Tá? bem. Deu? Sim. E aí a gente vai, né, aquela parte gostosa, encher tudinho o saquinho e depois só fechar também. A fronha, eu chamei de fronha, né? Já dei um... Você pode colocar a fronha do tamanho que quiser. Aqui a gente tá usando nos centímetros de 28 por 7 centímetros, tá? Aí, olha só. A gente vai pegar, né? Vamos fazer uma bainha nas duas pontas. E a gente vai fechar ela como se fosse uma fronha mesmo, ó. Eu vou fechar ela no avesso, tá? Porque depois eu vou desvirar. Então, olha, aqui que é o avesso, eu vejo por causa da bainha que eu fiz, ó. Eu vou fechar aqui, tá vendo? E vou fazer a costura. Eu vou só mostrar a costura pra vocês. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Costura é isso, você tem que ter paciência, porque cada ponto que você vai dar, para cada tecido, você tem que estar mudando a tensão. Toda a configuração. Toda né, a configuração da máquina, tá? Então, aqui eu posso dar o retrocesso, ó. Então, olha, você vai costurar dessa forma e aí a gente vai para desvirar. Então, eu vou mostrar aqui já um para vocês, que já tá feito, pra gente não fazer toda a costura, né? E ir pra parte mais gostosa, que é encher o coelhinho. Montar o coelhinho. Montar o coelhinho. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu gosto também de estar usando esses facilitadores. Ó. Aí, eu venho, né? Ela tá no avesso. Eu venho, desviro ela, uso os facilitadores, coloco o saquinho plástico já com as pedrinhas e pronto. Ela fica bem fechadinha, como uma fronha mesmo, ó. Olha aqui, ó, ela fechadinha. Ah, que legal. Ela fica como uma fronhazinha. É claro que cada saquinho, às vezes, vai com um pouquinho mais de pedra, outro com menos, e aí você vai calculando, tá? Dependendo, ó. E fica seguro. Se acontecer da criança mexer o pet, vai sair assim. Dá tempo ainda de você dar um... Tem várias barreiras até chegar na pedrinha. Tem, até chegar na pedrinha. Então, essa é uma das partes, assim, importantes. Aí, nós temos agora com o saquinho também de voal. É o mesmo procedimento, só que aqui eu não faço a fronha, tá? Porque ele é bem mais resistentezinho, ó. E ele dá aquele formatinho também, tá? Ótimo. Então, dependendo aí do formato do animalzinho, da imagem que você for fazer, você pode escolher como você vai fazer o fundo. Aqui eu trouxe 2 moldes, olha. 2 moldes de coelho, tá? Vocês observem que esse que eu estou fazendo aqui, eu já fiz ele reto. Eu não fiz ele com a curva. Nos que eu trouxe lá enfeitado, como eu fiz com mais decoração, eu já mantive as curvinhas das patinhas do coelho, porque eu queria dar mais uma realidade do coelho saindo de uma cestinha, do coelho, né, fazendo um movimento. Então, aqui eu posso recortar e fazer o molde, né, durinho. Eu posso estar usando a canetinha, fantasminha, o giz, o stencil. Aqui eu usei até o stencil para poder enxergar bem, né? Aí, sempre colocando frente com frente. E uma dica legal é você deixar uma margem, tá? Porque a hora que você for passar a costura, tá? Você vai ter uma margem mais de segurança para fazer, tá? Porque é um trabalho assim na costura que você tem que ir um pouquinho mais devagarzinho
para vir bem certinho, fazendo as curvas. Pra quando você desvirar, ter o formato, né? Porque aí vai o treino. Verdade, Senão, de repente, sim. você olha e fala, não é um coelho. Vira um outro animal. Tem que treinar. Ok. Então, importante é isso, tá? Deixar essa margem de costura, que fica muito mais fácil, porque tem, às vezes, a pessoa que recorta. Aí, já tem 1 centímetro para dentro, então você vai ficar uma peça menor ainda, tá? Então, essa é uma dica para quem tá iniciando na costura, muito importante. Aí, tá aqui, ó. Já costurei, já picotei todinho ele com a tesoura de picotar, né? Fiz todo o contorno, fiz toda a costura. E olha só, uma outra dica. Eu deixei a parte de baixo sem picotar e com uma margem maior, tá? Sim. Porque a hora que eu for fechar, eu posso fechar ele na máquina ou à mão. Aí ele vai ter um acabamento melhor, tá? Porque senão vai ficar, a gente vai fazer uma forcinha para colocar tanto a manta siliconada quanto as pedrinhas e aí vai abrindo. Então, aqui também eu tenho que dar o retrocesso, tá? Nas duas margens, nas duas pontas aqui, eu marco bastante com o retrocesso para ficar mais seguro, tá bom? Ótimo. E os moldes, gente, eles estarão disponíveis no nosso Instagram, @façavocêmesmotv, lá no story do Instagram. Daqui a pouquinho já fica disponível para vocês por lá. E aí aqui a gente vai desvirar e o tempo voa. O tempo voa. Mas é tão gostoso a gente, né, bater um papo aqui. E assim, o mais importante do que às vezes a gente está montando, assim, é porque as aulas vão estar no YouTube também. Isso. É a gente dar essas dicas importantes para a pessoa que está querendo iniciar, né? Porque às vezes ela só vê a peça às vezes pronta e não tem a ideia de como tá fazendo. Então aqui, olha, a gente vai desvirar, a gente vai encher ele, completar ele todinho com a manta siliconada. E é uma dica também, olha, vai colocando começando lá com as pontas, tá? Para deixar tudo bem certinho nas pontinhas. E a decoração também, você coloca da maneira que você quiser. Para fazer um rostinho, de repente Isso, colocar um lacinho pode, também, né? Ali eu dei várias sugestões nas peças que eu trouxe, tá? Olha, a gente vai colocando e aí a gente não enche ele por completo, tá? Porque a gente vai adicionar o saquinho. Então, aqui eu só vou dar o formatinho do rostinho, ó, já fica. Aí eu vou o quê? Eu vou completando e vou colocando e já vou pôr o saquinho, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe esse saquinho para colocar e vou completando com a fibra. Aí, a hora que eu ver que ele ficou bem gordinho, porque eu não posso colocar toda a fibra e depois colocar as pedrinhas. Não vai sobrar espaço, Não né? vai sobrar espaço, ó. Tá vendo? Ele já tá criando o corpinho. Olha, ó. já tá quase ficando paradinho já. E a gente vai enchendo e vai completando. E é isso, o importante é a gente, né, chama aí todo mundo da família para fazer junto. Já dá tempo de fazer para decorar a casa, já dá para Páscoa, já, né? Já dá. E eu achei legal que dá para até para essa parte de encher as froinhas do travesseiro, da pedrinha, dá para colocar as crianças para ajudar. Dá. Quer dizer, aqui Tem se uma envolve a atividade família de família. toda. É uma diversão. Ó, já vai dando o formatinho do corpo, do rabinho. E aqui é aquela parte que eu falei pra você. A gente vai dobrar assim, ó. Tá vendo, ó? Depois que tiver todo cheinho, ó. E ele vai dar um acabamento melhor, mais bonitinho, tá? Pra deixar ele, né, em pé. E aí a gente vem aí. Esse tá meio magrinho, né? Mas a gente... Tem que comer mais cenoura. Tem que comer, mas dá tempo dele engordar ainda. Olha, gente, e fica uma graça. Tá vendo? Ele fica um formatinho, você vai decorando aí conforme... Esse laço você fez também? Sim, e aí é um laço bem fácil de fazer. Vou até desmanchar ele aqui, acho que dá tempo. Olha só a facilidade, gente. Eu dobro aqui a fita, ó. Olha, ó, venho... Dá pra ver, gente? Ó, eu venho pra cá... Tá dando pra ver. Faço um X, pronto. Aí, eu nem costurei esse, tá? Ó, já amarrei aqui com
o cordãozinho que vai passar no pescoço do coelhinho. Olha aí, prontinho. Já tá feito. Nossa, super prático. Muito Uau. prático, rápido. Por isso que eu falo, a família toda participa, entendeu? Desse momento delicioso. E aí comemorar, né? A Páscoa, que a Páscoa seja abençoada para todas as famílias. Amém. Que, com muito amor. Renovando as esperanças, Renovando né? as esperanças, tempo exatamente. De reflexão, renovar as esperanças. Né? E do em família perdão. fica ainda mais especial. Exatamente. Às vezes tá lá, né? Tá com aquela tristezinha no coração, pronto, vai lá, conversa com a família, conversa com quem. Faz um artesanato né? em família. Faz artesanato, pronto, já curou tudo, né? Já é o começo, olha aí. E você trouxe também outros exemplos aqui, eu vou até chegar mais perto aqui Então, pra gente ver. Isso, são os decorativos. Ah, da mesma forma que você fez esse? São da mesma forma, o mesmo procedimento, são todos. Olha que aí eu graça. coloquei, tá vendo, em cestinhas. Ali serve até para você fazer retrato, né? Você segura, retrato ali com a família. Já leva uma lembrança também do almoço de Páscoa. Com certeza, registrando, para recordar depois. Sim. Gente, que graça que ficou. Esse daqui tá lindíssimo. Esse é a coelha com os coelhinhos. Os coelhinhos ali saem, você também pode estar colocando. Aonde? Sai, você pode pegar eles. Ergue uma bolinha. Olha. Eu falo com minhas bolotinhas. Gente, que fofura! Impressionante. Imagina uma caça ao coelhinho. Então, Esconde para as crianças. Isso. Você esconde, põe mensagens, aí faz as crianças procurarem. Então, que delicadeza. Nossa, várias Que opções lindo. aí para estar nessa fazer, Páscoa, né? com certeza. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato Pode com entrar você, em te mandar contato, essa aula mensagem. logo já vai estar também disponível no YouTube, tá? Para passo a passo, para tirar mais dúvidas ainda, a gente faz com mais detalhes, né? E Obrigada. a gente tenha aí uma Páscoa abençoada. Amém. E desejo também aí pro Rogerinho, né, uma boa recuperação, entendeu? Que ele se recupere bem e que logo volte a sua casa aqui também, né? Para alegar a todos. Amém. Obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, pela delicadeza do seu trabalho. Obrigada, prazer por mais estar uma aqui mais uma vez. E feliz Páscoa. Obrigada pra você e pra sua família também, né? Ela vem sempre aqui com o marido dela. O marido dela é uma Sim. graça, ele sempre acompanha. Ele me acompanha, Muito ele é bom. o meu parceirão aí. Companheiro. Companheiro. Muito bom. Obrigada, viu? Eu que Prazer agradeço. mais uma vez. Bom fim de semana já Obrigada, adiantado. Obrigada.